Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Ministério Rafael. Esta casa é sua e hoje a palavra de Deus, com certeza, ela vai falar muito ao nosso coração. Ficamos atentos a esta palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 23 ao 27. Jesus é questionado na sua autoridade de Filho de Deus. Ouçamos com atenção a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus oferecia credenciais evidentes de que sua obra era legítima. Amado irmão, amada irmã, quando nós começamos a questionar a autoridade de Jesus, facilmente a gente vai começar a trilhar por outros caminhos. Porque se nós questionarmos a autoridade do Filho de Deus, o Filho do Altíssimo Deus, o nosso coração também se esmorecerá. O nosso coração também se esfriará. A nossa fé irá esfriar também, como uma geladeira bem gelada e cheia de gelo. Questionar a autoridade de Jesus é a mesma coisa de nós falarmos que Jesus não é o enviado do Pai. Que os profetas não tiveram autoridade também para falar de Jesus, para falar do nascimento de Jesus, para falar do anúncio que Jesus veio trazer à humanidade. Jesus se fez carne e nós estamos aí na terceira semana do Advento, onde a alegria tem que ser motivo maior da solenidade do Natal. A alegria do cristão tem que ser na glória de Cristo, pois aquele que se gloria em Cristo é uma nova criatura. Ele sabe e reconhece que só Jesus é aquele que tem autoridade de fazer com que o céu derrame muitas bênçãos sobre a humanidade. Só Jesus tem a autoridade de curar leprosos, salvar vidas, resgatar aquele que está caído. Só Jesus tem essa autoridade no nome dele e no sangue precioso dele, como o grande Filho de Deus, o Filho do Altíssimo Deus. E questionar essa autoridade de Jesus, porque Jesus aqui fala que ele estava curando, ele estava purificando o templo, ele estava ensinando no templo. E ele é questionado com que autoridade eles fazem essas coisas. Amado irmão, amada irmã, muitas vezes nós também nos questionamos diante dessa palavra de hoje. Esse evangelho muitas vezes nos faz um questionamento. A gente ainda cai nessa de perguntar com que autoridade Jesus faz tal coisa na humanidade. Jesus, a primeira coisa que aconteceu, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E habitando entre nós, Jesus assumiu a nossa condição humana, exceto no pecado, sofreu as nossas enfermidades, tomou sobre si na cruz e naquela via sacra, com o seu sangue sendo derramado, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. Com que autoridade Jesus fez isso e faz isso? Com a autoridade que vem de Deus, a autoridade que vem do céu. Então, questionar isso em Jesus é a mesma coisa que nós estamos na mesma ou no mesmo patamar dos fariseus, dos mestres da lei. Eles ficaram assim, totalmente envergonhados com a resposta de Jesus, com a
pergunta que Jesus fez para eles, depois de ter sido perguntado por eles. Se eles dissessem que o batismo de João era do céu, então ele ia falar para eles: por que não acreditaste então na obra de Deus? E se falasse que era da terra, eles também tinham medo, porque as pessoas tinham João Batista como um grande profeta de Deus, um homem que levou muitas conversões, que levou Jesus para os corações. No entanto, que lá no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, quando veio, quando ele estava lá no Rio Jordão batizando, João Batista não teve mais dúvida da autoridade de Jesus. É aquele que veio, aquele que vem, que sempre virá ao nosso socorro quando nós estivermos precisando, necessitando do seu socorro. Olha, não percamos tempos de buscar Jesus. Não percamos tempo de ficar aí com picuinhas, discutindo a doutrina, a palavra de Deus, a autoridade de Jesus, porque nós vamos ficar envergonhados, porque com Jesus sempre a gente vai perder a causa. Jesus é o Filho de Deus e ponto final. Não tem questionamento. Ele é o Filho de Deus. Esse homem que tem autoridade sobre as doenças, esse homem que tem autoridade no céu, esse homem que tem autoridade na terra, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno. Que essa palavra de hoje possa não nos questionar, mas nos fazer mais próximos de Jesus, acolher os seus ensinamentos, buscar na fonte da misericórdia do amor dele o perdão dos nossos pecados, para que tenhamos a vida eterna como morada definitiva para cada um de nós. Aquele que é filho de Deus sempre terá no coração a autoridade de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia e o perdão de Jesus, mas também, por consequência de tudo isso, a vida futura, a vida eterna. Que Deus te abençoe. Se essa palavra te tocou, convido você a se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário, ativar o sininho para receber as notificações do Evangelho e também compartilhe essa mensagem com quem você ama nesse dia. Fique na paz de nosso Senhor.